Sério mesmo. Ah, É muito prático. então vamos lá. O provimento número 16 aplica-se aos registros de nascimentos lavrados de forma tardia. Então, vamos colocar aqui o provimento 16. Ele vai ser aplicável aos registros de nascimento tardio. Registro, nascimento tardio. Registro, provimento 16, então, registro de nascimento tardio. Então, eu separei o provimento aqui. A gente vai agora nele, share. Aqui o provimento 16, ele vem falando, né? Em caso de menor que tenha sido registrado apenas com a maternidade estabelecida, sem obtenção à época do reconhecimento de paternidade pelo procedimento da 8.560, este procedimento ele deve ser observado a qualquer tempo, sempre que durante a menoridade do filho, a mãe comparecer pessoalmente perante o oficial e apontar o suposto pai. Poderá se valer de igual faculdade o filho maior, comparecendo pessoalmente perante o oficial do registro civil. Essas aqui são aquelas hipóteses que eu acredito que até são as mais comuns, né? Então, nós temos que ter em mente que o provimento 16, ele se vincula às regras da Lei 8.560. Então, provimento 16, 8.560, e sempre ter em mente que, embora, ainda que tenhamos provimento 16, isso não afasta as disposições do provimento 28. É isso que esse artigo diz. Então, o oficial providenciará o preenchimento do termo, conforme o modelo anexo, constarão os dados da mãe e pelo filho maior, e colherá a assinatura da mãe ou do filho, firmando também ele, oficial, e zelando pela obtenção do maior número possível de elementos do genitor. Para indicar o suposto pai, com o preenchimento e assinatura do termo, a pessoa interessada poderá facultativamente comparecer ao RCPN diverso, sim. Nesse caso, deve ser apresentada ao oficial a certidão de nascimento do filho. Se o registro de nascimento houver sido realizado na própria serventia, aí o registrador expede nova certidão e anexa ao termo. E aqui nós temos essas regras aqui, que são as regras próprias da 8.560, né? O oficial perante o qual houve comparecida a pessoa interessada remete ao juiz corregedor ou ao magistrado da comarca, como competente pelas normas locais de organização judiciária, o termo mencionado acompanhando a certidão de nascimento. O juiz ouvir a mãe sobre a paternidade, mandará em qualquer caso notificar o suposto pai para se manifestar. Quando necessário, o juiz determina que a diligência seja realizada em segredo de justiça e, se considerar conveniente, requisitará do oficial perante o qual realizado o registro de nascimento de certidão integral, é a certidão de interteor, né? No caso, o suposto pai confirmar expressamente a paternidade, é lavrado o termo de reconhecimento e remetido à certidão, é o 1609. A oficial da serventia é o 1609? 1609. Isso é. 1609, inciso 4º. Se o suposto pai não atende no prazo de 30 dias à notificação judicial, ou nega a alegada paternidade, o juiz remete os autos ao representante do MP ou da defensoria para que intente, havendo elemento suficiente, a ação de investigação de paternidade. Na verdade, eu acho que isso aqui despenca nas provas, assim, nas provas orais. RCPN, o que eles mais perguntam é isso aqui. Porque isso aqui é muito comum no Brasil. O problema gravíssimo no Brasil, né? Inclusive Sim, de saúde pública, aí eu acho que aí na Bahia também deve ser, é a mãe que comparece, verdade. informa. Você então faz o seguinte, você lavra esse termo, tem esse termo de alegação, você junta a certidão, você faz um ofício e você encaminha para o juiz, correto? Isso que você está a fazer é simplesmente atendendo os comandos da 8.560 e do provimento 16, né? Na hipótese do parágrafo 4, é dispensável a ação de investigação de paternidade se, após o não comparecimento à recusa do pai, a criança for encaminhada para adoção, a iniciativa conferida ao MP ou defensoria pública não impede a quem tenha legítimo interesse de intentar investigação visando a obter o pretendido reconhecimento da paternidade.
A iniciativa conferida ao MP não impede, outra pessoa pode intentar. A sistemática deste provimento não poderá ser utilizada se já pleiteado em juízo o reconhecimento da paternidade, razão pela qual constará ao final do termo referido declaração da pessoa interessada. Sim, claro. Então, se já houver ação judicial, não há que se falar nesse procedimento. Sim, o reconhecimento do filho pode ser feito perante o oficial do RCPN a qualquer tempo, por escrito particular. Para tal finalidade, a pessoa interessada poderá optar pela utilização de termo, cujo preenchimento será providenciado pelo oficial. Ambos assinam. A fim de efetuar o reconhecimento, o interessado poderá facultativamente comparecer ao oficial do RCPN diverso daquele enclavrado ao assento, apresentando cópia da certidão ou informando em qual servente foi realizado, e fornecendo dados para individuosa identificação. Aí, nesse caso, o oficial perante o qual houver comparecido o interessado vai remeter ao registrador da serventia em que realizado o registro notalício o documento escrito e assinado em que consubstanciado o reconhecimento com a qualificação completa da pessoa que reconheceu o filho e com a cópia, se apresentada da certidão e a cópia. Se apresentada da certidão de nascimento. O reconhecimento de filho por relativamente incapaz independe. O filho, sim, mas o pai precisa, absolutamente, ele precisa estar assistido ou representado. Representado, na verdade. O reconhecimento de filho por pessoa relativamente incapaz independe de assistência. A averbação do reconhecimento de filho, realizado sob a égide do presente, será concretizada pelo oficial da serventia que foi lavrado. Independe de manifestação do MP ou decisão judicial, mas é aquilo que nós estávamos a tratar, né? Já passamos por isso. Mas a anuência escrita do filho maior ou se menor da mãe. A colheita dessa anuência poderá ser efetuada não só pelo oficial do local do registro, mas como por aquele diverso. Na falta da mãe do menor ou impossibilidade de manifestação válida dessa ou do filho, caso dirigido ao juiz, sempre que qualquer oficial do RCPN, ao atuar nos termos desse provimento suspeitar de fraude, falsidade, má-fé, não praticará o ato e submeterá o caso ao magistrado, comunicando os motivos da suspeita. Artigo 8º. Nas hipóteses de indicação do suposto pai de reconhecimento voluntário de filho, competirá nas hipóteses de indicação do suposto pai de reconhecimento, competirá ao oficial a minuciosa verificação da identidade da pessoa interessada, que, para fins deste provimento, perante ele comparecer mediante colheita no termo próprio de sua qualificação e assinatura e rigorosa conferência dos documentos pessoais. Aí, só mais esses poucos aqui. Em qualquer caso, o oficial perante o qual houver o comparecimento, após conferir o original, manterá em arquivo cópia de documento oficial de identificação do interessado, juntamente com cópia do termo ou documento escrito por este assinado. Na hipótese do artigo 6º, parágrafos 2º e 3º, o oficial perante o qual o interessado comparecer, sem prejuízo da observância do procedimento já descrito, remeterá ao registrador da serventia, em que é lavrado o assento de nascimento, cópia do oficial, documento de identidade. Sim. Haverá observância do que couber das normas legais referentes à gratuidade. Ótimo, tranquilo. Então, isso aqui, perfeito, ótimo. Vencemos esse provimento muito interessante, extremamente importante. Artigo 207. A paternidade e a maternidade também poderão ser lançados no registro de nascimento por força da presunção do 1597. É aquela hipótese, Casado há 300 dias, 1597. Nascidos 180 dias, nascidos... não é casados, nascidos 300 dias. Então, o 207, nós vamos dizer aqui, a paternidade ou maternidade também poderão ser lançados no registro de nascimento por força da presunção do 1597. Então, vamos obedecer à paternidade, maternidade, vou dar aqui, maternidade. Então, é a presunção do 1507, A 97. 1597. 1597. Ótimo.
Então faz lei aí pra gente, Renato, por favor. A paternidade ou a maternidade também poderão ser lançadas no registro de nascimento por força da presunção estabelecida no artigo 1597 do Código Civil, mediante a apresentação de certidão do casamento com data de expedição posterior à do nascimento. A certidão de casamento, vamos colocar válida, né? Certidão de casamento válida. Não, mas é o 1597 os incisos que eu gostaria que você lesse, por favor. A primeira hipótese. 1597 do Código Civil. Presume-se concebidos na constância do casamento os filhos. 1. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Ok. 3. 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. 4. O sêmen, Havidos nesse caso, é do marido. do Não fala marido, o prazo. não tem prazo. Havidos a qualquer tempo, quando se Uhum. tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Concepção artificial. Fecundação artificial. Ele fala concepção uma hora, outra hora ele fala fecundação. Mas vamos colocar fecundação artificial. E 5. Havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Aí aqui ela vai pedir autorização do marido. Ótimo. 208. O parágrafo primeiro, se o genitor que comparecia para o registro afirmar que estava separado de fato de seu cônjuge ao tempo da concepção, não se aplica a presunção. Então, parágrafo primeiro. Separado, simplesmente não presunção. Ok. Separado, não presunção. O parágrafo segundo. Se não houver elementos presuntivos para se estabelecer ao menos um dos genitores. Parágrafo segundo. Como assim? Se não houver elementos presuntivos para se estabelecer ao menos um dos genitores, o registro deve ser lavrado sem indicação de filiação. Não há elementos presuntivos para se estabelecer. Não há elementos presuntivos para se estabelecer. Um dos genitores. O que ocorre? O registro será lavrado sem indicação de filiação. Registro lavrado sem indicação de filiação. Se não há elementos presuntivos para se estabelecer. Então, vamos aqui tirar a foto. Tranquilo. O provimento 16, ele é coerente, ou ele não é incompatível com o 28. Tudo bem. Paternidade e maternidade, presunção do 1597. Sempre com a certidão de casamento, né?
Ele fala depois, né, com a data depois do nascimento, mas sempre o prazo de 30 dias, né? Se afirma que estão separados, não há presunção. E se não há elementos presuntivos para se estabelecer um dos genitores, não há que se falar em filiação. Então, 1597. 1597. Vou aqui tirar mais uma foto. Agora, continuamos. Continuamos. 207, 208, 209, 210. Quem são as 208? Trata das testemunhas. Duzentos e oito. Admitem-se como testemunhas, além das pessoas habilitadas, os parentes em qualquer grau e a parteira tradicional ou profissional. Então, quem são as testemunhas? Testemunhas. São aquelas pessoas que não têm impedimento. Ele chama essas pessoas de pessoas habilitadas. Pessoas habilitadas, parentes em qualquer grau, parentes, qualquer grau, parteiro e médico também podem ser, né? Enfermeiro. Parteira, profissional de saúde. Parteira, profissional de saúde. 209. Nos casos em que os declarantes e testemunhas já firmaram o requerimento de registro, fica dispensada a nova colheita de assinaturas no livro do registro. 209. Então, declarante mais testemunhas, já firmaram o requerimento de registro. Já firmaram o requerimento de registro. Nova colheita. Assinatura no livro de registro, então, é desnecessária. Assinatura no assento, na verdade, né? Porque é o seguinte: o assento de nascimento ele tem a assinatura dos declarantes e das testemunhas quando for o caso, correto? Quando for o caso. O de casamento também. O da conversão da união estável em casamento, não. Não, né? Isso não, é verdade. Correto. Essa era uma questão, inclusive, lá da prova, né? 210. Da qual? Do Rio Grande do Sul? Não, no Paraná. Não, desculpa, do Paraná. Da assinatura. Em qualquer caso, se o oficial suspeita da falsidade da declaração, falsidade da declaração. Falsidade da declaração. Mas lá era uma certidão de inteiro teor, né? Era uma certidão de inteiro teor, mas de um assento de conversão de união estável em casamento. Isso. Então, você teria uma certidão que reproduziria o seu assento. Então, obviamente, no seu assento você não poderia constar
a assinatura dos celebrantes. Você lembra que o pessoal falou que teve uma discussão porque ele colocou que eles Não tem celebravam, celebrante, né? Não tem celebrante celebrante. as pessoas. Não, mas nessa hipótese não. Falsidade da declaração, suspeita de falsidade, né? Suspeita de falsidade da declaração. Oficial exige prova suficiente. Oficial exige prova suficiente. O 200, parágrafo único. A suspeita pode ser relativa à identidade, nacionalidade. Aí, suspeitas de várias, em diversos elementos, em relação a diversos elementos. Veracidade, etc. Sinceridade, existência. Vários aspectos. Parágrafo único. Vários aspectos. Diz a falsidade. O 211, ele vem dizendo que as provas exigidas serão especificadas em certidão própria, da qual constará se foram ou não apresentadas. Provas exigidas. As provas exigidas especificadas em certidão próprias. Serão especificadas em certidão própria. E nessa certidão consta se foram ou não foram apresentadas. Constará na certidão foram apresentadas, não foram apresentadas. 211. Vamos lá para o 211, 212, 213, 214. 212. 212. Provas documentais ficarão anexadas ao requerimento. Provas documentais. Requerimento. Provas documentais, requerimento. 213. Anexadas, né? Anexadas no requerimento. Persistindo a suspeita, o oficial encaminha os autos ao juiz corregedor ou ao juiz competente. Persistem as suspeitas. Os autos, então, serão encaminhados ao juiz corregedor ou ao juiz competente. Juiz competente. O juiz competente. Tudo tranquilo. 214. Sendo infundada a dúvida, o juiz ordenará a realização do registro. É o parágrafo único. Parágrafo único. Juiz decide. Infundada a dúvida, registro. Infundada a dúvida, registro.
Fundada a dúvida. Justificação ou outra prova idônea, sem prejuízo de ordenar, conforme o caso, as providências penais. Fundada a dúvida. Faz sentido. E aí, ele vai exigir justificação. A justificação é a apresentação de outra prova, correto? Justificação é a apresentação de nova prova, ok? Nova prova. Vamos colocar aqui nova prova. Justificar nova prova. Ordenar providências cabíveis penais. Ordenar providências penais cabíveis. Parágrafo único, exatamente isso. As provas documentais vão ser anexadas ao requerimento. Ok. Se persistirem as suspeitas, os autos irão para o juiz corregedor e os competentes. Aí o juiz, ele pode dizer, fundada a dúvida, registro. Fundada a dúvida, justificação e ordenar as providências penais. 214. Nos casos em que o registrando for pessoa incapaz, internada em hospital psiquiátrico, então aqui, pessoa incapaz, essa pessoa incapaz, nesse hospital psiquiátrico, HP, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, HCTP, instituição de longa permanência, ILPI, hospital de retaguarda, o MP requer o registro diretamente ao oficial. O MP vai requerer o registro ao oficial. O MP requer, fornecendo os elementos previstos no artigo 192 do que couber. O dia, mês, ano e lugar do nascimento é hora certa, sexo, prenome, sobrenome, fato de ser gêmeo, prenome, sobrenome, requisitos, fornece elementos, né? Fornece elementos 192. Só vamos fazer aqui o 215, que ele é pertinente. O MP instruirá o requerimento com cópia dos documentos que possam auxiliar a qualificação do registrado. Então, esse requerer, mediante o requerimento, então vamos colocar aqui esse requerimento nos termos, né, do artigo 215. O requerimento nos termos do artigo 215, requerimento do MP, ele tem cópias de documentos que possam auxiliar a qualificação do registrando. Documentos que auxiliam a qualificação. Cópias de docs auxiliam identificação. O requerimento do MP. Requerimento do MP. Cópia, ok. Renato, vamos... amanhã, nós temos um encontro, né? Amanhã, sexta-feira, às 10 horas, tudo bem? 10 horas? Não, tranquilo. Então, amanhã, às 10 horas, a gente continua aí com os nossos artigos.
Tudo bem? No caso de notas, né? Não, não. Notas a gente vai fazer na segunda de manhã. É que eu quero dar uma avançada nesse registro civil das pessoas naturais. Então a gente vai fazer o RCPN amanhã de manhã. A gente vai fazer o RCPN no amanhã à noite e vamos fazer o RCPN no sábado de manhã também, tá bom? Então você já coloca aí na Tá. sua agenda, tá? Não, beleza. Então tá. Muito obrigado. Até Amanhã. amanhã. Parabéns Tchau. aí, hein? Obrigado. Até mais. Guarda o meu. Tá bom. Obrigado. A gente Um encontra amanhã às abraço. 10 horas. Tchau.